Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos nesse instante iniciar nosso culto. Vamos fazer uma oração de gratidão ao nosso Deus. Eu estou pedindo ao nosso irmão Josiane que esteja fazendo essa oração de gratidão ao nosso Deus. Pai de amor e de misericórdia, neste momento nos colocamos diante de Ti, ó Pai. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus, por cada vida que está presente aqui, ó Pai. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, ó Pai. O Senhor tem preservado as nossas vidas. O Senhor tem fortalecido a nossa fé, mesmo diante das situações difíceis, ó Deus. Nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cumprido as Tuas promessas nas nossas vidas, ó Pai. Não tem deixado que nada nos falte, ó Deus, e nós agradecemos por isso, ó Pai. E nos colocamos diante do Teu altar nesta noite, ó Pai. Agradecemos porque Tu és misericordioso para conosco, ó Pai. Mesmo sendo pecadores, ó Deus, o Senhor vem, ó Deus, confessando, ó Pai, nosso pecado diante de Ti. O Senhor nos perdoa, ó Pai, e nos torna mais alto que a neve, ó Deus. Agradecemos por todas as bênçãos e todos os cuidados que o Senhor tem dispensado sobre as nossas vidas. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 3. Romanos 3, do versículo de 1 a 8. Romanos 3, versículo de 1 a 8, que diz assim: Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muito sobre todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. O nosso Deus, Ele é santo, santo e santo. Ele é justo e Ele é fiel. E nós, como homens, nós somos pecadores, mentirosos, e nós necessitamos da graça de Deus. E em adoração a esse Deus tão grandioso, vamos entoar o hino de número 31, Vida Santificada. 131.
Ainda vamos fazer a leitura Romanos 1, versículo 9, versículo 20. Romanos 1. Romanos 1, 9 a 20. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho do seu Filho, e minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repetir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, porque tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Pois sou devedor tanto de gregos como de bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão do homem que detém a verdade pela justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Nós sabemos que nós somos pecadores. Nós sabemos que nós dependemos de Deus, nós necessitamos da misericórdia de Deus. Somos indesculpáveis diante de Deus. Nós precisamos do perdão. Vamos nesse instante, um momento de oração silenciosa. Vamos pedir o perdão pelos nossos pecados. E logo após, vou pedir ao presbítero João que esteja fazendo a oração em voz audível. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos, ó Deus, por essa noite, por mais uma vez, ó Pai, estar na presença do Senhor, para adorar o teu santo nome, para exaltar e agradecer o nome do Senhor, ó Deus, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de todo o nosso louvor, toda a nossa adoração.
Nesse momento, ó Deus, diante do Senhor, nos curvamos, ó Deus, e te imploramos, ó Pai, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, porque, ó Pai, somos pecadores, miseráveis, ó Deus, carecemos, ó Pai, a todo instante da tua misericórdia, ó Deus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha ao nosso encontro, venha limpar o nosso coração, nos purificar, ó Pai, para que possamos, ó Deus, prestar um culto ao Senhor, de coração puro, de coração lavado, ó Deus, pelo sangue do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu amor, por ter dado, ó Pai, teu Filho Jesus para morrer, ó Pai, em nosso lugar, para pagar o preço, ó Deus, pelo pecado, porque nós, de nós mesmos, ó Deus, nós não éramos capazes de pagar. Muito obrigado, Deus, por esse sacrifício, pela vinda do teu Filho aqui, ó Pai, na terra, para morrer por nós e ressuscitar-nos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por tudo. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos entoar aí o hino. Vamos ainda entoar o hino de número 336.
Vamos ainda fazer a leitura. Antes de fazermos essa leitura, né, Isaías, nós temos a família no altar, que é a família do presbítero João Lopes. Gostaria de pedir perdão aos irmãos, que estamos com alguns problemas técnicos. Vou pedir ao Daniel, que esteja fazendo essa oração, por favor, da família do presbítero João Lopes. Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui na Tua casa para te prestar culto. Mesmo nesse momento de pandemia, ó Deus, nós temos visto o Teu cuidado e a Tua poderosa mão para conosco. Deus, e reflexo da Tua graça são as famílias da nossa igreja, Deus. Nesse momento eu venho colocar de forma especial a vida da família do presbítero João nas Tuas mãos. Deus, essa família que tem sido tão abençoada aqui na igreja, Pai, pedimos que o Senhor esteja os agraciando com as suas mais ricas bênçãos, com a Tua proteção, com a Tua provisão. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do presbítero João, que o Senhor ajude ele, ó Deus, como pai, como trabalhador, como servo, como presbítero, ó Deus, que a cada dia mais ele se torne um homem segundo o Teu coração. Assim também, ó Deus, clamamos pela vida da Alessandra, Pai, ali na maternidade novamente, recentemente, ó Deus, pela vida do Josué, que o Senhor possa, Deus, dar a eles cada dia mais momentos de felicidade com aquela criança, que eles possam, Deus, realmente cada dia mais, ó Deus, entender que isso é fruto da Tua misericórdia para com isso. Te pedimos também, ó Deus, pelo Josué e pelo Rogério, assim como filhos, ó Deus, para que eles cresçam cada dia mais, ó Deus, tanto em estatura, mas acima de tudo em conhecimento da Tua palavra, Deus. Faça, ó Deus, com que eles cada dia venham reconhecer a Ti mais e mais como Salvador da vida deles. E o Senhor, ó Deus, seja ali, ó Pai, um Deus que se faz presente na vida dos Seus servos. Te agradecemos, ó Deus, e rogamos também pelas demais famílias da nossa igreja a mesma bênção. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Isaías 1, 18 a 20. Isaías 1, versículo 18 ao versículo 20, que diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão branco como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Esse é o convite da graça de Deus para as nossas vidas. Sabemos que o Senhor, Ele é fiel para conosco, e as suas bênçãos, e muitas bênçãos, são ricas sobre as nossas vidas. Nesse instante, vou pedir ao nosso irmão Rafael que esteja fazendo uma oração de gratidão a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Eterno Deus, Deus Santo, Deus majestoso, Deus glorioso, único e verdadeiro Deus, obrigado a Deus, porque primeiramente o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Deus. Obrigado a Deus pela Tua maravilhosa criação, obrigado a Deus pela nossa vida, pela nossa existência. Obrigado a Deus porque, mesmo pecadores, o Senhor nos amou primeiro e enviou Teu Filho Jesus para morrer naquela cruz pelos nossos pecados, nos resgatou, nos transformou. Obrigado a Deus pelo Teu Espírito Santo maravilhoso, que nos acompanha em todos os segundos de nossa vida, que nos santifica, que ora conosco. Obrigado a Deus pela Tua promessa, que o Senhor um dia voltará
nos levará para morarmos eternamente contigo. Tua promessa é maravilhosa, é verdadeira, é eterna. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque o Senhor tem nos sustentado nas dificuldades, porque o Senhor tem nos convencido do mal, porque o Senhor trabalha em nosso entendimento, no nosso coração. O Senhor nos conforta, a Tua graça é grande, é eterna, é maravilhosa, está sobre nossas vidas. Rogo-te, ó Deus, que ela também, ó Deus, se estenda para a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos e irmãos. Transforme a vida deles também, ó Deus, como você tem transformado a Tua igreja. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Isaías, no capítulo 12, versículo 1, diz assim: orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a sua ira se retirou e tu me consolas. Vamos nesse instante, junto com o Ministério de Louvor, vamos adorar ao Senhor, exaltar, glorificar ao seu santo nome, porque só Ele é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Vamos adorar ao Senhor. Boa noite, irmãos. Nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos entoar alguns louvores nesse momento ao nosso Deus, mesmo estando cada um no seu lar, cada um na sua casa, mas nós possamos participar junto desse momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos estar entoando um cântico Jesus em Tua Presença. Thank you.
de Ti, nosso Deus, e todos nós temos necessidade da presença de Deus na nossa vida, necessidade de estar sempre buscando o Senhor, estar sempre junto a Ele, sempre buscando a presença dEle na nossa vida. Nós possamos estar sempre ansiando a presença de Deus nos nossos corações. Nós te louvamos, Senhor, por esse tempo. Preciso de Ti. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti.
doce nome. Nesse momento, ó Pai, Senhor, prepara o nosso coração para ouvir a Tua palavra. O Senhor venha falar, ó Pai, no coração de cada um de nós, através da mensagem dessa noite, ó Deus. O Senhor esteja, ó Pai, trabalhando na vida do pastor, agradecendo, ó Pai, dando a sabedoria dos altos céus, para estar falando no nosso coração nesse momento. Muito obrigado por tudo dessa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos. Deus seja louvado e bendito. Esse Jesus que transforma o mais triste coração é aquele que realmente pode somente Ele dar ao homem salvação. Como a igreja, graças ao Senhor Jesus, nós vamos continuar nosso culto. Hoje continuaremos a sessão de pregações em Marcos, no capítulo 7, dos versos de 1 até o 23. O texto um pouco longo, mas precisamos ler todo ele, tenhamos toda a ideia do texto para a glória de Deus Pai. Marcos 7, dos versos de 1 a 23, diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, reunindo-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém,
E vendo que alguns dos discípulos dele comiam o pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas, porque não andam teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas de homens, que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição, pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se o homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então dispensai de fazer qualquer outra coisa e fazer de seu pai, favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Não há nada fora do corpo, fora do homem, que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos me interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai por lugar escuso? E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isto é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contamina o homem. Deus abençoe com sua palavra, em nome de Jesus. Oremos mais uma vez. Deus santo, Deus justo, Deus maravilhoso, voltamos ao Senhor amado que tu falas ao nosso coração nesta noite, porque, Senhor, a tua palavra ela é viva e verdadeira, eficaz. Deus amado, ela é poderosa, ela, Deus amado, por meio dela nós crescemos espiritualmente, por meio dela, Senhor, nós temos o conhecimento daquilo que o Senhor quer se revelar a nós, por meio dela nós reconhecemos a Jesus, o verdadeiro Deus, nosso Senhor. Por esta noite não seja diferente. Fala, pois, Pai, ao nosso coração, em nome por amor de Jesus. Ora, nós agradecemos, hoje e sempre. Amém. Ananias e Safira, um casal do Novo Testamento, eles venderam a propriedade e, hipocritamente, entregaram um certo valor aos apóstolos, alegando que aquele valor era o total da venda. O apóstolo Pedro, oração do Espírito Santo, desmascarou ambos momentos sucessivos, e os dois morreram por mentirem ao Espírito Santo, por agirem com hipocrisia. No texto que lemos, Jesus também combate a hipocrisia. Vamos lembrar que o Evangelho de Marcos ele foi escrito no contexto romano, onde afirmava-se que o imperador era Deus e, consequentemente, o filho do imperador era filho de Deus. Marcos escreve que não, Jesus é o verdadeiro e único Filho de Deus. Jesus é o Messias que vinha e veio para cumprir a sua missão. Ainda que ultrajado, maltratado, morto e sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia, consumando assim a sua missão, consumando assim a sua obra, buscar e salvar o que se havia perdido. No capítulo de hoje, nós lemos versos de 1 a 23. Jesus ele é confrontado pelos fariseus, ou questionado, mesma coisa,
acerca do cerimonialismo para a lavagem das mãos e outras coisas que Marcos mostra. E dentro dessa visão, Jesus não responde aos fariseus, mas traz dois ensinamentos básicos aos fariseus, à multidão e aos discípulos, consequentemente, em cenas diferentes. É o que nós veremos hoje. Portanto, Marcos nos ensinará nesta noite, como ele disse texto, que ao revelar a intenção do coração dos fariseus e mostrar que a lei de Deus deve estar acima das tradições dos homens, Jesus evidenciou a sua divindade. Vejamos como Marcos nos mostra esta verdade. Nos versos de 1 a 5, nós vemos Jesus é questionado porque seus discípulos não viviam conforme a tradição dos anciãos. Nós sabemos, pelo livro de Marcos, conforme as pregações anteriores, que a fama de Jesus cresceu assustadoramente. Jesus tornou conhecido em toda a Galileia, e essa fama certamente chegou a Jerusalém, porque o texto narra que escribas e fariseus, vindo de Jerusalém, reuniram-se a Jesus. E o texto é interessante, porque eles Jesus mostra para esses homens aquilo que eles deveriam saber, pois eles eram doutores da lei. E aqueles homens não estavam ali simplesmente com o intuito de receber de Jesus o ensinamento, não estavam ali no intuito de aprender de Jesus. Já vimos no capítulo 1, no capítulo 3 também, que esses homens tinham como propósito provocar a Jesus Cristo ou provocar um escândalo na vida de Jesus, a fim de que ele fosse desacreditado, a fim de que ele fosse visto como fraudulento, a fim de que ele fosse visto como um impostor, a fim de que ele fosse visto como um homem que estava ali manipulando as pessoas e ignorando os preceitos de Deus. Portanto, esses homens estão ali exatamente com o propósito de acusar Jesus Cristo de alguma coisa que Jesus bem sabia. Rapidamente, só lembrando o significado da palavra fariseu, significa separado, e os fariseus, como já vimos também no sermão anterior, eles surgiram no contexto em que os romanos quiseram obrigar os judeus a helenizarem-se, ou tornarem-se romanos na forma prática, adorando o imperador, servindo o imperador de modo de reconhecendo a ele como Deus, de entender de que não deveriam adorar mais a Deus, e muito menos guardar o mandamento de Deus, mas sim prostrar ali, adorando o imperador, dentre outras práticas. A família dos Macabeus se levantou e lutou contra os romanos, de forma que dali surgiram então os fariseus, ou separados, aqueles que eram ou que guardavam as tradições. Então, com esse surgimento, esses fariseus também se tornam sacerdotes, eles se tornam líderes espirituais, se tornam líderes dos judeus e passam então a ensinar as suas tradições ou aquilo que eles achavam que era certo no decorrer da história. E já vamos dizer direto o que isso vai dizer para nós. Esses homens mudaram a lei de Deus, ou adulteraram, acrescentaram o que Deus dizia na sua lei por meio de Moisés. Os escribas, por sua vez, também já vimos isso em outros sermões, eles eram copistas da lei. Eles surgiram, tem origem em Esdras, surgiram no período ali do exílio babilônico, quando não tinha templo, não tinha um sacrifício. Agora, então, esses homens que eram copistas da lei, nós conhecemos como o Deuteronômio, o Pentateuco, e já alguns profetas, esses homens, então, eles, de tanto copiar e aprender, agora passaram a ensinar o povo a lei de Deus. É lógico que essas que eu citei faziam corretamente, mas os escribas também, o texto está dizendo, também juntamente com os fariseus, ali mancomunaram-se, aliançaram-se, e agora deturparam a palavra de Deus e queriam que o povo judeu vivesse exatamente como eles queriam que o povo vivesse. Inclusive Jesus era rejeitado porque Jesus não se encaixava no molde de Messias que eles tanto aguardavam. Portanto, esses homens, muitos dos escribas eram também fariseus. Então, essa comitiva, fariseus e escribas, foram visitar Jesus, ou reunir-se com Jesus, e com o propósito, como eu disse, de fazê-lo desacreditado.
Nós podemos citar aqui Marcos 2, 1 e 12, no episódio que aconteceu isso, e Marcos 3, 20 a 24, também Marcos narrou esses episódios, e alguns capítulos agora também veremos esses embates entre fariseus e escribas versus Jesus Cristo. Procurando motivo então para acusar Jesus Cristo, para fazê-lo desacreditado, os escribas e fariseus perceberam que os discípulos de Jesus comiam com as mãos sujas, ou por lavar, comiam sem ali uma higiene aparentemente louvável. Mas é preciso ressaltar, desde já, que esses homens não têm a percepção, a preocupação com higiene algum. Eles estavam interessados mesmo em manter o seu cerimonialismo religioso. E aqui Marcos cita o lavar de mãos e outras coisas, mas a ideia deles não é higiene, é exatamente manter uma tradição que eles tinham. E o lavar as mãos, pegando o gancho aqui nesse tipo de pandemia, era muito mais além do que o simples lavar a mão aí para não contaminar-se com Covid-19. Era um ritual, era um culto. Lavar as mãos, aí Marcos cita aqui, lavar copos, lavar camas. Quando eles iam às praças, eles voltavam para casa, tinham que se banhar, se lavar, porque tiveram contato inclusive com gentios ou com pessoas que não concordavam com a sua pregação, e para se manterem puros, eles se lavavam tudo que tinham, que possuíam, mas a ideia não era higiene, era porque desta forma eles estavam servindo a Deus, agradando a Deus e ignorando, como veremos, a verdadeira palavra do nosso Deus. Então, com essa concepção, esses homens vão procurar ou questionam Jesus Cristo. Então, estamos aprendendo aqui nessa noite, nesse texto de Marcos, que ao revelar a intenção do coração dos fariseus, em mostrar que a lei de Deus deve estar acima da tradição dos homens, Jesus evidencia a sua divindade. Nos versículos 6 a 13, nós lemos Jesus censurando os fariseus por invalidarem a palavra de Deus. Presta atenção nessa palavra invalidar. Como eu disse, para os escribas fariseus, observar as tradições dos homens ou dos anciãos, dos antepassados, era um culto a Deus, era agradar a Deus, era a maneira que eles agradavam a Deus, o seu exterior, o seu estereótipo, e deixar de cumprir essa tradição, para eles, era considerado um pecado. Para eles, quem não cumprisse esses rituais cerimoniais, estavam na contramão de Deus e, portanto, impossibilitados de cultuar a Deus. A verdade é que o cerimonialismo desses homens mascarava as suas más ações ou justificava as más ações, como Jesus vai mostrar para nós de forma escancarada ali. Esses homens ignorarão essas verdades. Então, os escribas, tendo percebido que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos, perguntou para Jesus por que os seus discípulos comem com as mãos por lavar. Em outras palavras, por que esses seus discípulos não cumprem o ritual antes das refeições? Jesus, ao ouvir essa pergunta, ele não responde. Mas, citando Isaías 29:13, primeiramente chamando esses homens de hipócritas, Jesus vai citar ali Isaías, onde nós lemos o profeta censurando Israel por louvar a Deus com os lábios, mas o coração está totalmente longe de Deus, e Deus então não receberia, ou não recebia naquele momento, o culto dos judeus, dos hebreus, de Israel, porque o culto era exterior, porque o culto não agradava a Deus, era um estereótipo, mas o coração estava pervertido, o coração estava cheio de coisas que não agradavam a Deus. Portanto, a adoração de Israel não chegava a Deus, porque era baseada, como Jesus cita, Isaías registra, em preceitos de homens, e não aquilo que Deus estabelecera como princípio na sua palavra. A adoração era vazia, porque a motivação era errada. A adoração era vazia, porque a motivação do coração era outro, era espúrio, o foco era errado. Jesus chama esses homens de hipócritas. A palavra hipocritez, que é usada aqui, primeiramente faz referência a um ator de teatro. Os atores gregos e romanos, eles usavam máscaras grandes como dispositivo, não consegui entender isso, segundo os teólogos, como dispositivo para aumentar o volume da voz.
Mas essa máscara então cobria o autor vivia o personagem, como conhecemos atores hoje, nossos dias também, quando no seu papel eles não vivem a realidade, vive o papel que o escritor ou o autor escreveu. Portanto, a palavra tinha essa origem, mas com o passar do tempo, e aqui Jesus quer usar isso exatamente, o hipócrita é aquele que esconde ou tenta esconder as suas reais intenções, é aquele que está mascarado, está dissimulado. Então, os inquisidores de Jesus Cristo, eles fingiam ensinar doutrinas bíblicas, mas na verdade ensinavam preceitos de homens. Por isso Jesus nos chama de hipócritas dissimulados. Mas por que Jesus chamou esse homem de hipócritas? Qual que era a base bíblica para essa acusação? Por que citação de Isaías? Nós entendemos que só Deus pode sondar os corações dos homens. Nós podemos entender isso no livro de Romanos, capítulo 8, dos versos de 8 a 20. Nós entendemos isso ali, e também podemos citar outros textos, o Salmo 139 também, um texto espetacular, Gênesis 18, 25, 22, de 12 a 15, e também Josué 7, de 1 a 26, no caso de Naamã. As coisas escondidas, ocultas, só Deus pode perceber, só Deus pode ver o que está no oculto. Se eu estou no profundo do mar, lá Deus me vê. Se eu estiver no alto do céu, lá Deus me vê. No profundo abismo, lá Deus me vê. Onde ninguém me vê, Deus me vê. Vê você também. Então Jesus está aqui nesse texto, quando revelando a intenção do coração desses homens, ele está provando que ele é Deus, demonstrando a sua divindade. Ele está mostrando e evidenciando a sua onisciência. Logo, Jesus é Deus. Para os legalistas daqueles dias, no seu íntimo ou no seu coração, eles podiam aborrecer as pessoas, podiam fazer mal às pessoas, viverem cheios de inveja, de ódio, de dolo, de maledicências, podiam fazer, como diz minha mãe, a coisa no arco da velha, mas se eles cumprissem o ritual cerimonial, estavam limpos. O que limpava era o exterior, não importava o interior. Então Jesus nos chama de hipócritas, porque Jesus conhecia o coração deles. Jesus sabia, não simplesmente por ver uma doutrina errada, mas ele conhecia a intenção daqueles homens. Aqueles homens viviam de aparência religiosa. Aquele povo não via o que os fariseus e os escribas guardavam no coração, mas Jesus via, Jesus sabia. Então Jesus desmascara a hipocrisia. O texto continua, amados irmãos, e ainda sem responder a pergunta dos seus inquisidores, Jesus faz uma outra séria acusação. Jesus afirmou que os fariseus e os escribas estavam negligenciando o mandamento de Deus. Percebam que ele coloca mandamento no singular, porque ele faz a referência ao decálogo, que é um conjunto da lei, 10 mandamentos, mas ele coloca no singular exatamente porque ele faz referência aos 10 mandamentos. Vocês estão negligenciando o mandamento, a lei de Deus. Então Jesus coloca que eles negligenciam esse mandamento em detrimento à tradição dos homens, ou seja, eles valorizavam, supervalorizavam a doutrina dos homens e negligenciavam a palavra de Deus, os seus eternos decretos. Portanto, Jesus ele vai agora então colocar o dedo na ferida desses homens, não só hipócritas, mas também eles estavam defraudando a palavra de Deus. Eles estavam negligenciando os preceitos de Deus. A tradição dos homens que Jesus coloca aqui eram ensinamentos orais. Exceto que Moisés deu o decálogo que recebeu de Deus, tinha algumas outras leis complementares, mas na verdade são leis que estavam atreladas ao decálogo, nada espetacular, nada que fugisse à ideia central. Inclusive Jesus cita aqui, uma das leis contra a violência, nós veremos no bloco seguinte, mas o fato é que Jesus está mostrando que aqueles homens estavam valorizando aquilo que aprenderam de alguém, e alguém fez um acréscimo. Por exemplo, quando cortaram a unha, corta a unha com alicate, mas corta arredondado. Quem falou isso? Eu não sei. Só um exemplo. Tá? Mas alguém acrescentava algo mais, e esses rabinos foram acrescentando algo mais à palavra de Deus, e prevaleceu o ensinamento dos rabinos
do que a palavra de Deus. Hoje é o dia do barulho, hoje é o dia que a bateria acabou de novo, né? Louvado seja nosso Deus. Mas o fato, amados irmãos, prosseguindo, é que esses homens então valorizavam a doutrina dos homens. E interessante é que os rabinos, eles dividiram a lei mosaica em 613 decretos, ou partes. Destes, 365 eram proibições e 248 eram orientações. Então, eles estavam valorizando Jesus, Deus Pai deu 10 mandamentos. Esses homens então colocam 613, destes, mais da metade eram proibições. E por meio disso eles controlavam a vida das pessoas. Inclusive Jesus foi chamado de pecador porque não concordavam com eles, lá no capítulo 3 de Marcos. Mas o fato é que Jesus então, ele, sem responder a pergunta ainda, usando de ironia para com esses homens, ele afirma que estes homens jeitosamente arrumaram um arranjo perfeito para negligenciar a palavra de Deus, para cumprir, então, guardar, preservar o ensino dos homens, ou o preceito de homens ou dos anciãos, como Marcos coloca aqui. Então, Jesus ele vai mostrar como que eles faziam, e cita apenas um dos mandamentos, e é o quinto mandamento, que é o primeiro com promessa, que é honrar pai e mãe, conforme Gênesis 20, 12. Mas também Jesus cita um dos itens da lei acerca da violência, lá em Êxodo 21, 17. Então ele vai dizer honrar pai e mãe, né? E vai dizer: aquele que pode ser pai ou mãe, ele é réu de morte. Esse é então um dos quesitos da lei contra a violência. Então Jesus cita esse mandamento e esse item da lei acerca da violência para mostrar como os rabinos, jeitosamente, ou de uma forma assim engenhosa, posso assim dizer, eles articularam, eles mexeram a fim de que o que eu quero é o que vale, o que Deus diz não me importa. Mais ou menos isso. O que nós entendemos é o que vale, o que Deus manda, nós vamos ignorar. O que vale é aquilo que nossos pais, os anciãos nos ensinaram. O que Deus ensinou não tem valor para nós. Então quem guardar o que nós ensinamos está conosco, quem não está é pecador, está imundo, não tem comunhão com Deus. Essa é a visão deles. Pois bem, então Jesus, ele cita esse mandamento, o quinto mandamento, ele cita esse item da lei contra a violência e mostra então a verdade. Ele vai dizer: pois Moisés disse, e ele contrapõe, vós porém dizeis. Então, quando Jesus mostra esse contraste, mostrando o que Moisés disse, ele recebeu de Deus. O que vocês dizem, receberam de anciãos, e não tem nada a ver com a palavra de Deus. Porque honrar pai e mãe é um mandamento, a promessa. E honrar pai e mãe é considerar o pai e a mãe como superiores, é com dignidade, é amá-los, é cuidá-los, mesmo na idade mais avançada. Lembra que esses pais têm recursos, mas eu preciso, durante a minha vida, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe significa também acatar de forma revelada, é respeitar, é considerar, é uma atitude consciente dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, vem do coração e transforma em atitudes. Segundo a tradição dos anciãos, Jesus agora traz a toda a verdade. Se um filho, tendo posses, e ele vai dizer assim para os sacerdotes, os escribas e os fariseus: olha, a minha posse é corbã, estou dedicando a Deus. E se porventura o pai dessa pessoa, desse filho, passasse necessidade, o escriba e o fariseu não permitia que esse filho ajudasse o pai ou a mãe, porque esse dinheiro é corbã, ou significa dedicado ao Senhor, é uma oferta para Deus. Então, se eu dediquei, logo eu não posso usar para outro fim. Esse é o princípio. Mas só que é o seguinte: o pai, o filho, ele podia gastar o dinheiro para si próprio. Ele podia usufruir do seu benefício, dos seus bens, para si próprio. Mas quando o pai e a mãe viessem: seu filho, eu preciso de sua ajuda. Não, pai, não posso ajudar. Esse dinheiro é corbã, esse recurso é corbã, eu não posso ajudá-los.
E os fariseus, então, os escribas, forçavam a barra com base em Números 30, 1,16, com base em Deuteronômio 3, 21, 23, usando a palavra de Deus para justificar o erro. Então Jesus está dizendo, vocês jeitosamente arrumaram o meio de negligenciar a palavra de Deus. Interessante, não é abandonar a palavra de Deus, é negligenciar, é não usar, não acatar, não respeitar, não defender, não validar a palavra de Deus. Desta forma, então o filho, valendo-se desse juramento e dessa promessa, os fariseus os impediam de ajudar os filhos, mas eram os filhos maus que faziam isso, os filhos que tinham intenção mal no coração, né? Então Jesus não estava simplesmente denunciando o sistema fraudulento. Jesus estava colocando em prática o que Deus Pai diria a seu respeito quando na sua transfiguração dizendo: este é meu filho amado, a ele ouvi. Marcos 9, 7. Mas também Jesus está lembrando a quem tem a palavra autoritativa, e ele vai se colocar agora na pessoa do próprio Deus, porque ele é Deus, e ele está reforçando exatamente aquilo que ele passou para Moisés. Nós podemos citar Deuteronômio 4, 2, mas também sempre a palavra diz: olha, ouvi Israel, o Senhor teu Deus, a ele ouvi. Essas são as minhas palavras, ponde hoje no vosso coração. Então Jesus, ao revelar a questão do coração daqueles fariseus, agora também está mostrando que a lei de Deus deve sobrepor está acima da tradição dos homens. Ele está mostrando que ele é o guardião da palavra de Deus, conforme nós podemos ler também no livro de Jeremias, capítulo 1, no versículo 13. Jesus, Deus Pai, dizendo: eu velo pela minha palavra. Ele está velando a sua palavra, ele está preservando a sua palavra, e está dizendo, inclusive, como vai ser Apocalipse: não pode adulterar, tem que manter ela perfeita, íntegra. Ou seja, tradição dos homens fora, se estiver fora da palavra de Deus, mas mantenha a palavra de Deus. Ela que é autoritativa, ela que é regra de fé e prática, ela é que Deus deixou para nós observarmos. Portanto, Jesus está provando-se Deus. Ele é o Filho de Deus, ele é aquele que deve ser ouvido, ele é aquele que deve ser obedecido, ele é aquele que deve ser seguido. Mas Marcos continua mostrando sua verdade para nós, agora nos versículos 14 a 23. Nós lemos: Jesus mostra que o problema do ser humano é o que sai do coração. Sem resposta de Jesus, os fariseus e escribas saem de cena, não nos vemos mais, nesse bloco de capítulos. E agora podemos deduzir que Jesus, antes que essa comitiva chegasse, estivesse ensinando a multidão, porque o texto fala, voltando, convocando de novo a multidão. Então Jesus se volta de novo à multidão, o que ele falou nós não sabemos, mas ele chama a atenção da multidão para dizer algo muito importante, ao dizer: ouvi-me todos e entendei. Ou seja, o que eu vou ensinar é muito importante, prestem atenção. E Jesus então diz: nada lá fora do homem e entrando nele o possa contaminar, mas o que sai da boca do homem, ou o que sai do homem, é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, quem tem capacidade de entender, entenda, ouça. Em poucas palavras, Jesus deseja que a multidão não ande em conformidade com os escribas fariseus, ou seja, adequem ao cerimonialismo farisaico, adequem à tradição dos anciãos. Em poucas palavras, Jesus está dizendo para que eles aprendam que o que contamina o homem, o que faz mal para o homem, o que afasta o homem de Deus, não são cerimônias, não é algo que nós vimos, mas está dentro do coração. O que faz mal para o homem não é o que entra na sua boca, mas é o que sai do seu coração. Jesus mostrará isso de forma muito clara também. Mas o fato é que alguém comer com as mãos sujas pode se contaminar o interior, mas é bactérias, é vírus, aí outras coisas mais. Mas isso não afasta o homem de Deus, exceto se já estiver afastado de Deus. Então, ao comer com a mão por lavar, eu posso fazer mal para o meu corpo físico, mas isso não me afasta de Deus. Agora, o que sai do meu coração para fora, isso me afasta de Deus, ou pode me afastar de Deus. O que sai do meu coração para fora, isso contamina todo o meu corpo e me impossibilita de servir a Deus, de adorar a Deus. O texto muda a cena novamente. Agora Jesus está numa casa. Alguns teólogos falam
discordo um pouco do Marcos, dizendo que talvez não é a casa de Jesus, mas isso não é o caso, né, esse detalhe. Mas o fato de Jesus numa casa, os discípulos questionam: Senhor Jesus, ensina-nos a palavra, ou ensina-nos o que o Senhor ensinou para a multidão. E Jesus interpela os discípulos, dizendo: até vós, vocês não entenderam? Eu disse agora há pouco que tem ouvido para ouvir, ouça. Vocês não entenderam. Mas Jesus então passa a explicar aos discípulos o que ele ensinou para a multidão. E Jesus então mostra aqui 12 itens, ou 12 agentes de poluição do coração, 12 agentes que estão no homem e que o impede de servir, de adorar a Deus. E então Jesus, ele começa, na verdade eu quero aqui antes falar um pouquinho sobre a resposta de Jesus, que ele fala a palavra coração. Quando Jesus cita coração, embora a palavra coração no texto original é cardia, né? Vem de cardiologismo que nós conhecemos, ou seja, alguém que trata desse órgão que bombeia o sangue do nosso corpo. Jesus quer falar desse órgão especificamente, ele quer falar da fonte da vida, entendemos como mente, ou seja, onde saem nossos pensamentos, de onde nós formulamos nossos projetos, nós formulamos as nossas palavras, é a fonte da vida. Então ele usa a figura de linguagem para mostrar que o que contamina o homem sai das fontes da vida, o lugar da natureza moral e da vida espiritual, o lugar onde se alojam as emoções, o lugar onde nascem os nossos pensamentos, os bons também, os maus desejos, os bons também. Então Jesus está ensinando que há um lugar no nosso corpo, o centro do nosso corpo, da nossa vida, de onde procedem todos os maus desígnios. Os desígnios entendem desejo, pensamento, tudo aquilo que nós forjamos, seja bom ou ruim. Mas a ênfase de Jesus aqui é para tratar com os fariseus, com a multidão, com os discípulos que conosco hoje, mostrando que há um problema em nós. Esse problema brota do coração. Ao também dizer essa referência, eu estou dizendo da condição do homem caído no Éden. Deus criou Adão e Eva perfeitos, mas eles preferiram pecar contra Deus e destituídos contra a glória de Deus, porque o pecado contaminou Adão e Eva do alto a baixo, da cabeça aos pés, porque o coração foi contaminado, todo o corpo foi contaminado. Todo o corpo, então, agora, não podemos dizer, carece da glória de Deus. Também interessante que a Bíblia declara que a depravação do homem, ela está no coração, né? Porque o coração, ele é de onde, conforme o texto, né? É de onde procede, então, aí todas essas contaminações que afetam a comunhão do homem com Deus. Podemos citar aqui Provérbios 4:23, a Eclesiastes 9:3 e Jeremias 17:9. Então, se agora Jesus cita os 12 agentes contaminadores, nós vamos aqui passar um por um, não delongando, é claro, mas ele começa então mostrando aqui o que contamina o homem, o que afeta o homem, o mal do homem está na prostituição, é o pecado na área sexual, de modo abrangente. Aqui é todo e qualquer ato sexual ilícito, dentro ou fora do casamento. Essa prostituição pornéia que o texto usa, ele inclui a pornografia, fornicação, adultério, homossexualismo, lesbianismo ou toda a sorte de impureza sexual. Tudo que você pensar em educação, não pensa nada agora em nome de Jesus, mas tudo ligado à área sexual ilícita está dentro dessa área, prostituição. Isso afeta o homem, isso afasta o homem de Deus. Jesus continua citando: furtos é a ação de apropriar-se daquilo que não nos pertence, sem uso de violência. Inclusive isso é um artigo, aí é um do artigo penal, né? Mas o que a Bíblia está dizendo aqui, nós vamos estudar esse mandamento, porque se você perceber, Jesus cita, se for citar aqui a lei, não furtarás, não matarás, né? Não cobiçarás, etc. Então ele está dizendo aqui, então, quando você estuda esse mandamento, está ligado a não furtar, mas inclui toda e qualquer ação de subtrair aquilo que é do outro, com ou sem violência. Portanto, transações fraudulentas, tráfico de toda sorte, receptação de coisas furtadas ou roubadas, usura, extorsão, tudo aquilo que eu faço para tomar o que é do outro está ligado nessa questão, e isto me afasta de Deus.
Jesus continua: homicídios. É um desejo ou a prática de tirar a minha própria vida ou a vida de outrem. Isso está ligado, então, nós podemos incluir aqui o ódio, o desejo de vingança, o assassinato, é claro, mas também o aborto, que o Brasil entenda de todas as formas legalizar, né? Então, homicídio é tirar a minha vida ou a do outro, de qualquer forma, está ligado aí, e isso macula o meu coração, e isso me impede de ter comunhão com Deus. Aqui Jesus cita novamente ligado ao assunto, mas ele citou prostituição, mas agora ele fala adultérios, porque ele está fechando o cerco para mostrar sobre exatamente a infidelidade conjugal. Está casado? Sua esposa é sua esposa, sua esposa é seu esposo, você precisa relacionar com ele e ela com você, mais ninguém. Então, adultérios é uma relação sexual ilícita quando tem alguém que tem um compromisso matrimonial. Então, infidelidade conjugal, isso macula a minha comunhão, a sua comunhão com Deus. Jesus continua dizendo: a avareza é o apego às coisas materiais, é traduzido por cobiça, em outros textos também. Então, é o desejo ardente de ter o que pertence ao outro. Então, perceba: prostituição, adultério, furto, avareza. Então, são coisas que Deus está expandindo para ninguém escapar. Não, isso aqui pode, como faziam os fariseus. Não pode. Então, Jesus vai fechando o cerco. E agora ele continua, então, malícias, né? Também traduzido como maldade, ato maldoso, ato maligno, é toda e qualquer ação que eu faço contra o meu próximo, a fim de o prejudicar, a fim de fazer com que ele sofra dano. Mas também Jesus continua dizendo do dolo, ou do dolo, pode ser definido como a arte de enganar. É muito comum, nos nossos dias que nós conhecemos aí, os famosos estelionatários, né? Pessoas que têm uma arte fabulosa de enganar o outro, e muita gente cai na lábia desses homens. Então, isso impede a comunhão com Deus, isso afeta o homem. Jesus agora vai tratar de uma coisa que está ligada novamente à área sexual. Ele fala da lascívia, é um impulso pecaminoso, como luxúria e licenciosidade, é a libertinagem, é o chamado ato sem vergonha, sem pudor, é aquela ação que o homem faz, sabe que está errado, quando sabe, né? Muitas vezes ignora isso, mas é algo que é abominável. Jesus continua dizendo aqui agora sobre a inveja, é o desejo de possuir o que pertence ao outro. Você gosta daquilo que o outro tem, você nutre um desejo e vai, consequência, vai fazer o furto ou vai fazer outra coisa para apropriar-se daquilo que é do outro. Isso continua dizendo sobre a soberba, o orgulho, né? É querer demonstrar e fazer-se maior que o outro, fazer-se mais hábil, mais ágil, enfim, mostrar-se que o outro é seu inferior. E Jesus fecha agora com antes eu citei blasfêmia, são palavras abusivas, difamações, calúnias, linguagem desdenhosa, a linguagem insolente, aquilo que eu falo a fim de provocar o outro ou prejudicar o outro, a fim de trazer dano para o outro. Todas essas coisas Jesus fecha dizendo que é loucura, e loucura nesse texto não é debilidade mental, não é fraqueza mental, é um homem que é moralmente e espiritualmente insensível, que não conhece e não deseja conhecer a Deus. Por essas coisas, Jesus citou 12, e aqui se a gente fosse só estudar só esses 12 atos aí, maculadores do coração, a gente gastar muito tempo para definir todo esse arcabouço que está por detrás disso. Mas não é o nosso propósito hoje. Mas Jesus, ao proferir esses 12 agentes contaminadores do coração, ele está deixando claro que ele esquadrinha o coração, ele sabe que contamina o homem, que não é algo exterior, não é um lavar de mãos, não lavar de roupas, não tomar banho, não lavar uma casa, mas o contaminar o homem é deixar que o coração esteja agregado com essas coisas. Todas elas de uma vez ou uma outra, não importa. Todas elas
afastam o homem da comunhão com Deus. Todas elas maculam, contaminam o homem, todas elas impedem que eu possa adorar a Deus de forma verdadeira. Como disse os fariseus, vocês honram com os lábios, mas o coração está bem longe de mim. Então Jesus está dizendo aqui, como registrou o profeta Jeremias, eu, Senhor, esquadrio o coração, eu provo os pensamentos. Ele sabe o que falou. Jeremias 17:10, Salmos 39, de 1 a 6. Portanto, Jesus é Deus. Eu quero concluir nossa meditação desta noite, introduzimos citando Ananias e Safira, aquele casal que vendeu a sua propriedade e de forma desavergonhada, hipocritamente, mentiram para os discípulos, afirmando que venderam a propriedade por tanto, reteram tanto, alegando que era o total. Não precisavam disso, a propriedade era deles, mas mentiram, talvez querendo obter alguma vantagem, obter algum prestígio com os apóstolos. Mas o fato é que, por obra do Espírito Santo, Pedro recrimina esse casal, um de cada vez, a lógica que foi puxou primeiro Ananias e depois Safira, e a consequência é que morreram nos seus delitos e nos seus pecados, não agradaram a Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, a Trindade é especialista nessa questão. Deus esquadrinha o coração, Ele conhece o coração. Portanto, ao revelar a intenção do coração dos fariseus e ao mostrar que a lei de Deus deve estar acima da tradição dos homens, Jesus evidenciou a sua divindade. Então, vamos tirar algumas lições práticas desse texto para a glória de Deus Pai. Amados irmãos e irmãs, as tradições humanas, elas são necessárias, elas não são más na sua totalidade. Existem tradições boas, inclusive nós somos instados a permanecer na doutrina dos apóstolos, ou seja, na tradição dos apóstolos. A quem tem participado do nosso culto de quinta-feira, nós temos visto lá Paulo falando da tradição de homens, né? Então, ou seja, um compêndio teológico, os ensinamentos a que Jesus passou para os discípulos. Portanto, a tradição humana não é totalmente má na sua essência. Existem tradições boas, precisamos observar. Mas quando essas tradições, elas extrapolam e se tornam autoritativas em detrimento da palavra de Deus, precisam ser relegadas, precisam ser desprezadas, precisam ser esquecidas, porque senão nos tornaremos hipócritas e invalidaremos a palavra de Deus. A Bíblia, mais uma vez ressalto, ela é autoritativa, ela é inspirada, ela é a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e prática e nada mais. Só a Escritura, somente a Bíblia é a palavra de Deus, na sua inerrância, na sua inspiração, na sua infalibilidade. Somente ela é autoritativa, nenhuma outra palavra mais. Aquilo que eu penso tem que estar sujeito à palavra de Deus e não a palavra que eu sujeita àquilo que eu penso. Portanto, se as tradições assumirem o lugar da palavra de Deus, está errado. Devemos abandonar. Os princípios eternos de Deus têm supremacia sobre o legalismo humano. A palavra de Deus, ela precisa estar acima de todas as tradições para a glória de Deus Pai. Nós vemos nesse texto que Deus conhece o nosso coração. Não há como guardar segredo, ou seja, não existe segredo entre eu e Deus. Eu posso guardar segredo dos meus irmãos, da minha família, mas não tem segredo entre eu e Deus. Quando eu estiver, quando ninguém me vê, Deus me vê. O que eu estiver fazendo, ninguém está vendo, Deus sabe. Antes que a palavra me chegue à boca, Ele já conhece tudo. Antes que eu formule o pensamento, Ele já sabe o que eu pensarei. Portanto, precisamos saber o que nós não temos no nosso coração, Deus sabe de antemão. E Ele vai pesar na balança se é bom ou se é ruim. Ele sabe se vai trazer prejuízo ou benefícios. E Ele vai trazer juízo sobre nossos pensamentos, sobre nossas palavras, sobre nossas ações que nasceram lá no nosso coração. Então, como o Tiago colocou, nós precisamos então tomar esse cuidado, também Salomão colocou, é porque nós nutrimos no coração o desejo, e esse desejo dá luz ao pecado. Então, muito cuidado com o nosso coração, sobretudo o que deve guardar, guarda, pois, o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então,
tomamos cuidado do nosso coração, até ouçamos Jesus dizendo: filho meu, dá-me o teu coração, o entreguemos e confiemos que Ele vai cuidar de nós, em nome de Jesus. Por que, irmãos? Porque muita gente vive de aparências, são hipócritas, sinceramente. E nós corremos o risco, mesmo sendo povo de Deus, corremos o risco de vivermos de maneira hipócrita ou de maneira aparente, quando nós demonstramos para alguém ou queremos demonstrar para alguém que nós somos santos, que nós somos puros, somos perfeitos, ou melhores que os outros, enquanto nosso coração não nutrimos pensamentos errados, que não glorificam a Deus, quando nós nutrimos sentimentos que não agradam ao nosso Deus, ofendem a santidade de Deus, quando, por exemplo, ninguém sabe, mas eu estou com um desejo intenso de bater alguém porque alguém me ofendeu. A pessoa não sabe, ninguém sabe, mas Deus sabe. Aí chego na igreja, abraço meu irmão e glória a Deus, aleluia, mas meu coração está duro para com ele. Sou hipócrita. Deus me conhece. Deus me conhece. Portanto, em nome de Jesus, tomemos cuidado que corremos o risco de viver de aparências quando acusamos o pecado dos outros e acobertamos o nosso pecado. Quando achamos que o pecado do outro é grave, o nosso nem tanto assim. Quando achamos que o que o outro faz é errado, mas o que nós fazemos, não, isso não é errado. Isso Deus aceita. Toma cuidado com a hipocrisia, porque Deus conhece o nosso coração. Então é possível que esses 12 agentes que Jesus cita aqui possam estar guardados no nosso coração. É bem possível que nosso coração esteja contaminado desses 12 agentes que Jesus cita. Não é porque nós somos povo de Deus que estamos isentos de pecar, porque quando Jesus cita esses 12 agentes, embora redimidos, embora comprados pelo sangue de Jesus Cristo, nós podemos ser encontrados na prática desses pecados, ainda que não na prática visível, mas mesmo que no coração, isso já é pecado, porque para Deus o fazer e o pensar não tem diferença, é pecado, é pecado. Portanto, não importa se eu só pensei, se eu só maquinei, eu não fiz, então eu não vou preso com a lei do país, mas diante de Deus eu já cometi um grave delito e sou passivo então do juízo desta ação. Portanto, em nome de Jesus, entendamos, só estaremos livres do pecado quando Jesus voltar ou se a morte vier primeiro. Quem chegar primeiro nos livros dessa ação contínua do pecado, porque morrendo estaremos no céu, Jesus voltando, que é a melhor opção, estaremos no céu, aí sem pecado, sem qualquer agente contaminado no nosso coração, estaremos puros, perfeitos, Deus do nosso Pai Celeste. Portanto, vigiemos, pois, para não cair em tentação, porque aquele, pois, que pensa em ter pé, cuide para que não caia. Deus nos livre também do espírito que não tem nada a ver. Todo dia hoje não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Deus nos livre desse espírito em nome de Jesus, porque Ele é também um colaborador para a hipocrisia, para nós chegarmos diante de Deus, ou melhor, diante das pessoas, achando que Deus nos aprova quando Deus nos reprova. Muitas vezes estamos distante do trono de Deus, pensando que estamos diante desse trono, ou mostramos que estamos diante do trono, quando na verdade estamos totalmente distantes do trono de Deus. Deus nos livre dessa vida espiritual, em nome de Jesus. Então, portanto, uma outra lição: não existe ninguém que não peque, não há ninguém bom neste mundo. Jesus falou para o jovem rico: por que me chama bom? Na verdade, porque aquele jovem não chamou de Jesus, reconhecendo como Deus, mas como sendo profeta. E Jesus está dizendo: só existe um bom Deus, e eu sou Deus. Então, nenhum ser humano é bom. Nenhum ser humano é bom. Nenhuma criança, adolescente, nem jovem, ninguém, nem eu, como pastor, algumas pessoas querem afirmar que eu não peco. Letra engano. Letra engano. É a graça de Deus que opera na minha vida e na sua vida, nós redimidos, que nos ajuda a frear ou parar ou diminuir a nossa quantidade de pecados. Porque se não fosse misericórdia de Deus, há muito teríamos sido consumidos. Portanto, o caminho para fugir da hipocrisia, o caminho para fugir da aparência, o caminho para fugir do pecado é buscar purificação em Deus. É buscar em Deus, que é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Ele sim está pronto para perdoar, Ele sim está pronto para nos purificar, Ele sim está pronto para nos transformar. E Jesus mostrou isso claramente
ao purificar aquele leproso, Ele pode purificar o pecador. Ele é Deus, então Ele tem essa capacidade. Mas não se engane pensando que não é pecador. Todos somos pecadores, todos carecemos da glória de Deus, todos precisamos da graça de Deus. É essa graça que nos ajuda a pecar menos. Eu quero dirigir a você que nos ouve e que ainda não faz parte da família de Deus. Você de repente é religioso, você de repente é uma pessoa generosa, uma pessoa que gosta de ajudar, uma pessoa que se precisa de você, você ajuda sem pensar em alguém. Às vezes você tem abre mão dos seus recursos, até o que não pode, para socorrer alguém. Mas eu quero te dizer, isso não vai te levar para o céu. Ninguém é justificado diante de Deus pelas suas obras. Ninguém está diante de Deus, eu posso ter esse peito aberto, porque faz. Ninguém. O fato é que não adianta realizarmos boas obras se o nosso coração está contaminado. Se o nosso coração não foi purificado pelo sangue de Jesus Cristo, se o nosso coração não foi transformado, não é, posso dizer, o centro do trono de Deus em nossas vidas. Então, nesta noite, eu quero dizer para você que o seu coração ainda reside sentimentos que contrariam aquilo que Jesus coloca em sua palavra. E se você ouvir a voz de Jesus, não a minha, a dele, diga assim, porque no céu não entra pecado. Portanto, Jesus falou ao seu coração nesta noite, diga assim para ele, experimente uma nova vida sem hipocrisia, uma nova vida de transformação, uma nova vida de alegria, uma nova vida de perdoado, de transformado para a glória de Deus Pai. Quanto a nós, igreja, mais uma vez vale aqui um lembrete. Não sejamos hipócritas. Não brinquemos de ser crentes. Não brinquemos de ser santos. Deus nos conhece. E um dia Ele vai desmascarar-nos. E porque você é pastor, é presbítero, é diácono, porque você é filho de crente, isso não é qualitativo para chegar ao céu. É preciso nascer de novo, mas também é preciso entender que Jesus conhece o nosso coração e Ele sabe o que está em nós. Aquilo que tem imaculado no nosso coração ou não. Portanto, chegamos diante dele todos os dias, a todos os momentos, confessando, porque o mais puro não é o que menos peca, mas o que mais confessa é que reconhece a sua pecaminosidade. Deus é fiel para nos perdoar, possamos todos chegar a Ele com alegria, confessando e deixando, e alcançaremos a misericórdia. A Deus toda a glória, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deus Santo, Deus bendito, muito obrigado pela Tua palavra, que nos confronta, ela mostra o nosso problema. Nosso problema não é estereótipo, nosso problema é interno. Muitas vezes podemos até passar mal, porque comemos um alimento sujo ou com a mão suja. Mas o mal maior é estar com o coração contaminado pelo pecado, não reconhecer ou não confessar esse pecado. Aquele que tem Jesus, que foi transformado, que confessou o pecado, se ele morrer porque comeu uma coisa estragada ou comeu com a mão suja, adquiriu uma bactéria, ele vai ouvir aquela mesma palavra que ouviu o ladrão na cruz. Hoje mesmo serás comigo no paraíso. Mas aquele que, todo cerimonial, aquele que procura todo estereótipo, mas o coração contaminado, que não confessou Jesus inclusive, aquele que não tem sobre os que está abrindo da vida, ele pode estar perfeito aos olhos dos homens, mas quando ele, na sua morte, onde Jesus ele vai ouvir, Jesus disse para aquela multidão: apartai-me, maldito, eu não vos conheço. Então, Pai, estamos graças porque Jesus morreu na cruz por nós, a tua igreja. Jesus lavou, nos purificou e nos chama a uma constante lavagem e purificação, como o autor escreveu, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, nos ajude, Senhor, como santificados, a buscar santificação. Nos ajude como regenerados a viver regenerados. Nos ajude como filhos teus, viver como filhos teus. Nos ajude, Senhor, honrando o Senhor, como disse o profeta Malaquias: se eu sou o Senhor, onde está a honra para comigo? Nos ajude, Pai, para chegar diante do Senhor sem máscaras, sem hipocrisia, porque o Senhor nos conhece. Então, Pai, visita a nossa igreja, Senhor, a tua igreja em toda a face da terra, e nos ajude, Senhor, a vivermos com louvor da sua glória, de forma verdadeira, de forma pura, sabendo que o Senhor nos vê. E se porventura nós pecarmos,
possamos realmente, imediatamente, pelo Senhor, a medida que nos concede, confessar esse pecado, deixar de alcançar a misericórdia. Para manifestar nossas crianças, os juniores, as crianças, as senhoras e os senhores, os anciãos, e nos ajude, Senhor, a realmente estarmos diante do Senhor, porque distante do Senhor não podemos viver. Não vale a pena existir. Nos ajude, Senhor, realmente a sermos achados pelo Senhor, a te adorando, bendizendo, em espírito e verdade, uma adoração verdadeira e sincera, uma adoração que estuda ao Senhor como aroma suave. Ora, te agradecemos pelo teu perdão, pela tua graça, a tua misericórdia, pelo belo Jesus Cristo, nosso Senhor, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Amados irmãos, povo de Deus, povo lavado e remido do sangue de Jesus Cristo, povo chamado a viver de forma verdadeira diante de Deus Pai, ide em paz, fique em paz, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor bondoso de Deus nosso Pai, e as terras consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre nós, nos capacitando, nos habilitando a uma vida sensata, uma vida de remir o tempo, a uma vida de aguardar com paciência e alegria, sem hipocrisia, a volta maravilhosa e majestosa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus nos abençoe, nos ajude. Essa palavra do nosso irmão Diácono Daniel. Vai agora fechar então o nosso aviso. Boa noite, irmãos. Queria só estar dando um aviso aqui, porque essa semana nós estaremos fazendo, a partir da segunda-feira, a Conferência da Família. Todos os dias, a partir das 19h30, nós teremos palestras voltadas para a família. Você, se você estiver em casa, eu espero que você esteja, porque estamos de quarentena, participe conosco. Na segunda-feira, a palestra será do reverendo Tchaikovsky, da Igreja Presbiteriana de Itaperuna, no Rio de Janeiro. Na terça-feira, a missionária Fábia está de ida para Portugal. Hoje ela congrega na Igreja Presbiteriana de Andorinhas, do Espírito Santo. Quarta-feira, reverendo Giovan Casteluber, da Igreja Presbiteriana da Pampulha. Quinta-feira, reverendo Antônio Dias, da Sexta Igreja Presbiteriana de BH. Sexta-feira, para o encerramento, nós teremos o reverendo Gessé Abreu, que é da Igreja de General Carneiro. Ore por isso e participe conosco. É um momento que nós realmente devemos pensar sobre a nossa família e sobre como estarmos mais em família. Deus esteja nos abençoando. Uma boa semana.